Fala galera, e no Mineirão, em Belo Horizonte, o Internacional empatou em 0-0 contra o Cruzeiro e podemos dizer que diante das circunstâncias foi um bom resultado. O Colorado, que se defendeu na maior parte do tempo, teve um jogador expulso a 33 da primeira etapa, o Rohel, que acabou acertando o Caio Jorge, teve pênalti defendido pelo Antony, então podemos dizer que foi sim um bom resultado, e a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, ela deu o que falar, inclusive com muitas reclamações do Internacional após a partida, e neste momento uma análise aqui de Cruzeiro 0, Internacional também 0, no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, a escalação do Internacional era o que já projetávamos. Apenas com uma mudança, o Rocher suspenso não jogou, o Antony entrou em seu lugar. O Inter que teve Antony, Bruno Gomes mais uma vez improvisado na lateral direita, a zaga de Agustin Rohel e Mercado, com Bernabei na lateral esquerda. Meio de campo de Fernando, Thiago Maia e Gabriel Carvalho, na frente Bruno Tabata, Wesley e Rafael Borré. É bom que se diga, o Cruzeiro ele dominou a partida, mas de uma forma desorganizada. No primeiro tempo, teve até uma produção melhor, não conseguiu marcar o seu gol e teve ainda aí eu considero, através do Bruno Arleu de Araújo, uma expulsão justa do zagueiro Rohel, que em um primeiro momento, numa falta, levou o amarelo por chegar mais forte no Matheus Pereira, e depois ele atinge o Caio Jorge. Como ele já tinha amarelo, considero sim que ele foi bem expulso, e foi a única situação que eu gostei da arbitragem, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O Internacional que só se defendeu, e teve o Antony ainda no final do primeiro tempo fazendo uma grande defesa, numa bela jogada do Matheus Pereira, em que o Antony defende, dá o rebote, o Wallace, ele acaba depois na volta tentando colocar, mas chuta para fora. E para recompor o sistema defensivo, o Gabriel Carvalho teve que ser sacrificado para entrar o Vitão. Veio o segundo tempo e a pressão do Cruzeiro ela foi ainda maior. Tanto é que teve algumas chances, uma falta cobrada pelo Matheus Pereira na trave e depois um pênalti, que eu considerei pela regra, se a gente for levar ao pé da letra a regra, não é pênalti do Ener Valencia, porque no primeiro momento tem um ângulo muito claro, na cobrança de falta do próprio Matheus, ela bate em um primeiro momento na canela, para depois desviar na mão. Pela regra, não é o pênalti, mas o Bruno Arleu de Araújo ele foi chamado ao VAR pelo Márcio Henrique de Góes, acabou marcando a penalidade máxima, ela foi confirmada depois, na sequência, e o Caio Jorge, ele bateu mal, e o Antony também, é verdade, fez uma grande defesa, evitando ali o gol da vitória do Cruzeiro, e é claro que animicamente, depois desse lance, o Inter cresceu ainda mais dentro do jogo, Cruzeiro pressionou, mas o Inter, e aqui um elogio, se defendeu muito bem, se defendeu, correu até poucos riscos, e considerei sim um empate justo. O 0-0 em Belo Horizonte, defensivamente o time correspondeu, o Antony foi decisivo, eu votei no Bruno Gomes como melhor jogador em campo, porque até improvisado teve uma participação muito boa na partida, o Vitão entrou bem, o Mercado uma boa média de atuações, o Fernando também seguro, o Bernabei segurando bem os avanços pelo lado esquerdo, ou seja, o Inter dá mostras de que ele está evoluindo. E eu não digo evolução em termos técnicos na partida de hoje, até porque criou quase nada de chances, mas
animicamente a equipe está respondendo melhor. E é claro que isso é importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, uma reclamação muito grande sobre a arbitragem, tanto do técnico Roger Machado e principalmente do vice-futebol José Olavo Bisol, que reclama de um e-mail recebido hoje 3 horas antes da partida da FIFA, assinado pela CBF, sobre os capitães, né, a troca e também a interpretação da mão da bola. O Inter alega que recebeu muito em cima do jogo, não teve tempo para reunir os atletas para explicar essas novas regras de arbitragem. Então, isso pautou o vestiário colorado em Belo Horizonte. O Inter traz para Porto Alegre 1 ponto e agora terá o Juventude domingo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.